Como que ela pode blindar, então, pastor? Às vezes é importante, né? Saber como blindar. Se eu detectou um murmurador ali perto de você, o que fazer para não te atingir? Exato. No caso que a gente está citando o caso de Miriam, e isso é uma coisa que a gente precisa tomar a iniciativa. O que aconteceu? Miriam teve que ficar fora do arraial. Para justamente... Para não contaminar o restante. E essa situação de Miriam é algo que acontecia inclusive com a nação de Israel. Todo aquele que ele era constatado leproso, ele teria que ficar fora do arraial. Então, não significa colocar a pessoa fora do contexto da igreja, mas precisamos nos blindar no sentido de que ela não venha participar com aquilo da nossa vida. Né? Não é expurgar a pessoa do contexto, porque a igreja é isso. Né? Nós vamos ter todo tipo de pessoas, graças a Deus por isso. É o lugar de ser curado. Agora, eu queria, voltando na pergunta anterior, com relação como sentir que eu estou leproso, né? Nós temos algumas formas de diagnóstico da lepra e que tem muito a ver com a questão da insensibilidade espiritual que a gente está abordando. Uma dessas evidências, né, dessa enfermidade ou dessa doença são manchas, aquilo que é visível, manchas no corpo. Então você vai perceber que algumas pessoas vão trazer marcas, certo? Visíveis. Então, essas marcas pode ser lepra ou não. Mas quando você vê essas marcas, fique atento. Uma outra coisa é que a pele ela fica em determinados pontos, isso logo no princípio, ela fica em determinados pontos muito áspera e insensível, realmente insensível, a ponto de espetar um alfinete e a pessoa não sentir. Pode até queimar no fogo e não sente. Então, aí nós temos, a pessoa fica como uma casca dura. É verdade. Né? Então, tem o sinal que pode ser um sinal visível, a mancha, pode ficar com uma casca endurecida, né? Então a pessoa é endurecida e esse endurecimento é uma blindagem inversa. É uma blindagem inversa. Entendeu? E eu acho que a gente podia falar como que você serve dentro de uma casa, a pessoa murmurando na família. Nossa. Isso a consequência é muito, muito séria com todos que envolvem, com os filhos, com a esposa, um lar. Mas isso aqui, nós podemos entrar até nisso aqui que abre a porta para destruição do lar. Isso. Você entendeu? Ele vai abrir essa porta. Aí depois fica pondo culpa no inimigo, no diabo. Mas a própria pessoa está abrindo a porta. Aí fala assim, foi o diabo que entrou, né? Põe a culpa nele. Faz libertação, não sei o que lá. Uma vez eu estava atendendo um rapaz, eu falei, não vou orar para você, para libertação, não vou orar para nada. Ele falou, por quê? Porque o problema é você. Ah, mas sou eu? É você que está abrindo a porta para essa destruição. Então, é você que tem que cair a ficha aí e entender que a atitude tem que ser sua. Porque a pessoa é que criou todo o clima, você entendeu? E abriu essa porta para destruição. Aí a família toda começa a ser afetada e detonada. E destrói, né? Aí vem isso aqui, ó, é a porta. E quem que abriu a porta? A própria pessoa. E a gente tem visto isso, né? Lá no ministério, pessoas que a gente tem entendido, às vezes vem o cônjuge, né, fala, os filhos vêm, olha, meu pai é isso, ó, minha mãe é isso, é insuportável, não dá mais para viver, tudo reclama, sempre xingando, a gente entrou dentro de casa, já está aquele clima instaurado, já está aquele ambiente assim, sabe? E os pais não percebem isso? Não percebe, né? Não consegue perceber. Então, por isso que é importante saber quem está sendo esse agente, essa porta, né? Para que seja tratada essa pessoa e possa fechar essa porta. Né? Principalmente são os pais, que são a autoridade, né, sobre os filhos, então
eles são são as principais portas, né, que precisam ser fechadas. Então, assim, isso é muito, muito importante a gente entender e lacrar isso através do sangue de Jesus, né? E, inclusive, tem uns que são tão, né, nesse sentido de murmuração, Certo. que chega em casa, nem o cachorro balança o rabo, né? Mas assim, boas-vindas não. Porque você sabe que o animal ele é sensível, a coisa é ruim. Ele dá boas-vindas, né, mano? Não dá banadinha, não. Não dá banadinha, não. Agora também tem um outro ponto, né, que vocês falaram de suscitar a ira. Aí, Sim, isso, tem. ira de Né? Deus. Vamos falar um pouquinho, porque às vezes tem gente que acha, não, Deus é bonzinho, Deus não ira. E a ira dele é diferente da nossa Eu ira. até né? gostaria de ler, aqui fala assim, Tiago afirma que uma língua envenenada que fala mal dos outros tem sido inflamada pelo inferno. Tá lá em Tiago 3,6. Então você vê a coisa, né? Ele fala assim, a língua de um filho de Deus não deve ser instrumento de Satanás para lançar nas profundezas do inferno a sua alma. É bem profundo isso, porque muitas vezes a pessoa está sendo usada pelo próprio inimigo, tá? Nessa forma aí, porque ele abriu essa porta e ele abrindo essa porta, o que ele vai fazer? Vai dar uma legalidade para o inimigo. E ele dando legalidade, o inimigo vai entrar nessa legalidade aí. E Tiago aqui, ele vai muito fundo. Ele coloca língua envenenada, que fala mal dos outros, tem sido inflamada pelo inferno. Então você toma cuidado aí, como é que está a sua língua aí, procura, né, fazer uma retrospectiva na sua vida aí e ver o que está acontecendo. Tem tempo ainda, tá? Deus acredita em você e espera em você da sua reação para o melhor. Com relação a suscitar a ira de Deus também, Carol, nós vamos ver isso muitas vezes na própria história do povo de Israel, no período em que eles estavam no deserto. Por muitas vezes, o Senhor veio 16. e quis destruir o povo, literalmente. Ele chegou, inclusive, a propor a Moisés de destruir tudo e começar a Tudo de partir de Moisés tudo de novo. Certo. Então, a murmuração, em muitos momentos, ela vai, como o Tiago disse, trazer um juízo. E esse juízo de Deus, como o texto que nós lemos no princípio, né, vai vir e vem com uma porção de ira. A ira de Deus se manifestando junto com o juízo de Deus. Por quê? Porque a murmuração, ele vai tocar na honra de Deus. E é isso que a gente precisa. A murmuração desonra a Deus. E aí, quando isso acontece, Deus se manifesta. E ele se manifesta com ira. Então, e essa ira pode gerar a destruição. Então, eu queria lembrar isso, né? Que Deus, ele realmente é misericordioso, ele é um Deus perdoador, ele é um Deus galardoador, mas ele não deixou de ser justo. Exatamente. Com certeza. E o que mais o povo de Israel fez foi murmurar. Murmurou por causa do pão, Deus providenciou. Murmurou por causa de carne, Deus providenciou. Murmurou por conta de água. Murmurou por conta de E água. o que foram 40 anos poderia ter sido muito menos. E Muito Deus ainda menos. os chamou de dura serviço. Dura serviço. Então, por quê? Murmuração. Então, como nós falamos aqui, aquele misto de gente, ou populacho que saiu junto com o povo de Israel, então eles eram esses agentes que inflamavam o povo de Israel. Né? Então, assim, com isso, Deus se entristece. Porque quando nós estamos murmurando a respeito dessas coisas, na verdade nós estamos murmurando diretamente a Deus. Isso é muito sério. É diretamente a Deus. Então, Deus fica indignado com isso. Por isso que a ira do Senhor vem. Né? E Números 16 fala sobre isso que aconteceu. Né? Então, quer dizer, Miriam também vai lá e murmura. Então, sofre as consequências. Então, Moisés subiu no monte, ficou lá 40 dias, o povo diz, sei lá, morreu lá em cima. Vamos fazer o nosso bezerro de ouro aqui, vamos adorar. Então, ou seja, sempre essa coisa dessa murmuração, da rebeldia, né, se levantando, e na realidade é contra quem?
contra Deus. E quando eu murmuro a respeito de um líder, eu estou murmurando contra Deus. Quando eu estou murmurando a respeito de um cônjuge, né? Ou seja, eu estou falando isso murmurando contra Deus, porque Deus me deu. Deus me deu esse cônjuge, né? Então, ou seja, eu não sou grato, eu não sou, sabe, eu sou insensível. Então, vem a consequência, isso é seríssimo. Nós temos que avaliar isso e permitir sempre que o Senhor esteja nos deixando assim, com o nosso entendimento e a sensibilidade aguçada, para nós sabermos e entendermos se nós não estamos entrando por esse caminho e há tempo de nos arrependermos, é tempo de nós retrocedermos nessa postura e permitir que o nosso coração, então, seja grato diante de Deus. Né? Eu tenho aqui um CAT, uma participação anônimo, compartilhando o seguinte, daqui de Belo Horizonte. Sim. Eu estou com um problema com uma irmã da igreja que está muito doente, como vocês estão dizendo aí no programa. Como Miriam e as outras irmãs estão a rejeitando. E Deus nos fala para ajudar uns aos outros. O problema também é que ela não quer ser ajudada. Como proceder? Aí é oração. É orar para que Deus, sabe, toque nesse coração. Porque é óbvio que eu posso, isso serve para nós, no nosso ministério, como também lá nos jovens adultos. Se alguém não quer ser ajudado, o que você pode fazer? Se eu não quero ser ajudado... Transformação no interior, né? De dentro para fora. Então, se eu não quero ser ajudado por ninguém, a minha oração qual é? Senhor, toca nesse coração, quebra esse orgulho. Isso é orgulho. Chama-se orgulho. Às vezes Deus permitindo viver aquilo para transformar a vida dela, né? A escolha dela, né? Então a gente pode fazer. Agora a gente pode orar pela pessoa, pedindo para que Deus toque nesse coração e amoleça esse coração. Agora, como que Deus vai amolecer esse coração? Aí é Ele que vai fazer, não é nós, não cabe Deus a gente. mesmo, Né? Quem não Então tem, é uma situação bem delicada. Né? é oração mesmo, para quebrar a barreira mesmo. E como assim, tem muita gente aí nessa situação, de coração duro, né? E talvez está cheio de feridas, está marcada, né? E foi juntando e agora se isolou, né? Aí cria um isolamento. Então, e vem as consequências, e vem as enfermidades. Sim. Né? Então, as enfermidades vêm. Pode ser que a enfermidade seja até a inimizade. Né? Ela cria esse muro de autodefesa e distancia as pessoas. E as pessoas não conseguem acessar. Né? Porque, na realidade, está funcionando como uma autodefesa, mas muitas vezes isso está trazendo dano. Né? E a pessoa não acha que isso é tranquilo, né? É normal. E eu tenho uma outra participação aqui de uma outra telespectadora ali de Betim, é a Rafaela. E ela compartilhou o seguinte, ela namorou 1 ano há 6 meses. Ela terminou o namoro, só que durante o namoro ela murmurava muito. E ela agora terminou, só que ela gosta dele. E como fazer para restaurar, para liberar o perdão? Ótimo. Quer falar, pastor? Olha, a primeira coisa que você precisava fazer é entender que durante essa relação você murmurava muito. E talvez uma das consequências da sua murmuração tenha sido o rompimento. Porque não é muito fácil ficar perto de alguém murmurador e a palavra de Deus também ele fala a respeito da mulher rixosa, né? Que é como goteira. Então, as pessoas elas tendem a se afastar e o seu namorado que estava mais próximo, ele começou a perceber isso. Então, avalie quais eram os motivos da sua murmuração. O que te levava a murmurar? Porque simplesmente também reconhecer que você murmurava e que hoje você não está mais em relacionamento e que gostaria de restaurar esse relacionamento, restaurando esse relacionamento sem se curar, esse relacionamento vai se romper de novo. Então, aí tem a situação. Avalie o que te leva a murmurar, procure cura e procure mudar essa prática, esse comportamento.